querido catequizando. Nós estamos muito felizes em tê-lo você e toda a sua família em mais essa semana que nós estamos tratando sobre as vocações. Já que nesse mês de agosto, como já dissemos, a cada semana nós traremos uma entrevista com o vocacionado da semana. Na semana passada, se você se lembra, nós trouxemos uma belíssima entrevista com o Padre Sávio, na qual ele contou um pouquinho da história dele sobre a vocação ao sacerdócio, já que ele comemorou recentemente 25 anos da sua vocação, do seu serviço ao chamado de Deus. Nessa semana, iniciou-se no último domingo, no Dia dos Pais, e vai até o próximo domingo, a Semana Nacional da Família. E essa vocação, a vocação à família, é que a igreja comemora nessa semana. Ser mãe, ser pai e ser filho é uma belíssima vocação. E para isso, nós convidamos o Lauro e a Beth, já que eles são coordenadores da pastoral familiar da nossa paróquia, para que a gente possa juntos, conversar um pouquinho sobre a vocação à família. Como é ser família nos dias de hoje, os desafios, os problemas, as alegrias, as incertezas que cada um de nós trazemos, Ser pai, ser mãe e ser filho é muito importante para a construção de uma sociedade e também da construção de uma igreja. E antes de nós iniciarmos nossa entrevista, eu gostaria de trazer para vocês uma frase do Papa Francisco que diz assim: as famílias constituem o primeiro lugar onde nos formamos, mas, ao mesmo tempo, são os tijolos para a construção da sociedade. É na família onde nós encontramos o nosso conforto, o nosso abrigo, o nosso carinho e o nosso amor. E eu convido você, catequizando, e toda a sua família a acompanhar e a refletir um pouquinho conosco sobre a vocação à família. Como nós dissemos, essa semana nós comemoramos a Semana Nacional da Família. E os nossos convidados de hoje são o Lauro e a Beth, eles que são coordenadores da pastoral familiar aqui da nossa paróquia. Então, muito obrigado, Lauro e Beth, de ter aceitado esse convite nosso, mesmo diante dessa pandemia, ter prontamente atendido a esse chamado e a refletir com as famílias de nossos catequizandos essa linda vocação que é a vocação à família. Bom, todos os anos, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela propõe uma passagem bíblica, para que à luz dessa passagem, as nossas famílias possam refletir um pouquinho sobre a importância dessa vocação. Esse ano, o trecho extraído da Bíblia é de Josué, capítulo 24, versículo 15, que é um versículo já muito conhecido, Eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, Lauro, Beth, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho e refletissem com a gente como que as nossas famílias podem servir ao Senhor, essa vocação que lhes é dada nesses tempos que nós estamos vivendo. Olá, Júlio, você que é coordenador da nossa catequese da nossa paróquia. Olá, caros catequizandos. Nós, em nome da Pastoral Familiar da nossa paróquia, fomos convidados nesta Semana Nacional da Família a dar, então, um pequeno recado a vocês, alusivo a esta data. Eu sou a Beth, ele é o Lauro. Nós estamos casados há 36 anos, temos 3 filhas, Mariana, Amanda e Rafaela. Estamos na pastoral faz 20 anos e é com muita alegria que estamos aqui para falar um pouquinho com vocês hoje. Então, como que nós podemos servir a nossa família neste tempo em que nós estamos vivendo? Sabemos que nós estamos vivendo um tempo difícil, de pandemia, estamos privados de muitas coisas na nossa vida normal. No entanto, a família continua, a nossa vida continua e nós precisamos sempre estar a serviço. O texto que serve como inspiração para a Semana Nacional da Família deste ano é do livro de Josué, no capítulo 24, o versículo 15. Esse livro de Josué, então, trata da travessia, o final da travessia do povo hebreu a caminho da terra prometida, a terra de Canaã. Moisés conduziu o povo ao longo de 40 anos pelo deserto. No entanto, ele, como os seus compatriotas, eles não entraram na terra de Canaã, em virtude de desobediência a Deus. Então, só a nova geração
essas pessoas que acabaram nascendo durante essa travessia no deserto, eles que acabaram entrando na Terra Prometida, conduzidos por Josué, justamente, né, o autor deste livro, que foi o sucessor de Moisés. Fala-se muito sobre fidelidade, evidentemente fidelidade a Deus, e a gente coloca essa fidelidade também na nossa vida, né? Tanto no que diz respeito à fidelidade do casal, que é um juramento que a gente faz no sacramento do matrimônio, e também fidelidade dos pais para com os filhos, das mães para com os filhos, dos filhos para com os seus pais. Nós devemos ser fiéis naquilo que nós vivemos, naquilo que nós pregamos, em todos os sentidos. Esse é o ensinamento de Deus. Então, como nós podemos fazer isso no dia a dia? Serviremos ao Senhor a todo instante na nossa casa, trazendo Jesus, Maria e José para a nossa família, para o nosso convívio, para a nossa rotina diária. Nós estamos firmes, estando junto com eles, com a Sagrada Família, nós conseguiríamos resolver, enfrentar os problemas com mais esperança, com mais certeza que nós vamos superar aquele momento. Então é muito importante nossa casa estar a serviço da Sagrada Família todos os instantes, em todos os momentos da nossa vida. Depois de nós termos refletido um pouquinho com o Lauro e com a Beth sobre como ser família, né, nesse tempo, como servir ao Senhor nesses tempos em que nós estamos vivendo, existem diversas formas, né, onde a minha e a sua família pode servir ao Senhor. E dando seguimento à nossa entrevista, né, eu gostaria que você, Lauro, você, Beth, pudesse compartilhar conosco e refletir com as nossas famílias sobre a questão da importância que elas têm no processo da educação da fé das nossas crianças, nossos adolescentes e, por que não, os nossos adultos. Nesse período de pandemia, né, a catequese ela teve que se reinventar. Né? Então ela saiu dos centros catequéticos que nós temos e ela foi para as casas, né? Talvez de um lugar onde nunca deveria ter saído, né? Já que os pais são os primeiros catequistas de seus filhos. Então nós tivemos com imensa alegria diversas experiências, compartilhamentos de histórias onde os catequizandos contam para suas catequistas sobre como está sendo essa experiência da catequese familiar, a catequese doméstica. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância do pai e da mãe nesse processo da fé, nesse processo de caminhar da fé dos nossos catequizandos. Então, dando sequência sobre a importância da família na formação da fé, a educação da fé aos seus filhos, evidentemente que é um papel muito importante, porque a família é onde nós aprendemos as primeiras lições de valores, onde a gente aprende as coisas certas, discernir o que é certo do que é errado, não é? E a família evangelizando é melhor que a gente seja evangelizado pelo pai, pela mãe, onde a gente aprende esses valores, do que fora, né? Porque a família é o nosso porto seguro. A gente aprende que é o nosso porto seguro, onde a gente tem toda a liberdade de expor assim, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e é onde a gente realmente aprende o que é importante para a formação da nossa personalidade, do nosso caráter, o que vai nos acompanhar por toda a nossa vida. Então, nós temos as 3 filhas, né? Então eu vejo a importância da gente evangelizar os filhos em casa, catequizar os filhos desde em casa, depois segue na catequese, faz todos os sacramentos, tudo, porque essa aí vai ser uma base para o resto da vida deles. É uma rocha, é um alicerce mesmo para seguir a vida. Porque eu vejo, e hoje, igual nós temos 3 filhas adultas, e eu vejo que a formação que a gente deu lá atrás, de fé, de catequese, segue elas por toda a vida. Não que vão ficar, de repente, indo na missa todo domingo, tal. Nós temos uma que vai, mas 2 vão bem de vez em quando. Mas eu vejo que os valores, a integridade, o caráter, os valores bons, o que é certo, o que é errado, elas estão seguindo por toda a vida delas. Então, o alicerce foi muito importante, toda essa formação que a gente deu.
Então, vocês como pais de crianças novas, assim, deem mesmo toda a formação, evangelizem seus filhos, que mais lá para frente, quando eles forem adultos, vocês verão que isso aí acompanha para sempre. Depois do Lauro e da Beth ter refletido com a gente um pouquinho da importância, né, dos pais no processo da educação da fé dos seus filhos, agregado a isso a gente tem que trazer uma outra reflexão, que é a importância da oração, a oração em família. E como já dissemos, né, a catequese ela se transferiu para os lares. E isso fortificou ainda mais a importância da oração em família. O Papa João Paulo II, ele traz uma mensagem bem bonita sobre essa importância da oração, que diz assim: a família está chamada a ser templo, ou seja, casa de oração. Uma oração simples, cheia de esforço e de ternura. Uma oração que se faz vida para que toda vida se transforme em oração. Então, Lauro e Beth, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa importância, né? Por que as nossas famílias, elas precisam ser casa de oração? A gente estava falando de fé, né? Uma definição bem simples da fé é aquela propriedade da gente acreditar naquilo que a gente não vê, naquilo que não é palpável, não é? E a oração, a gente considera que a oração é a nossa conversa com Deus, a nossa ligação de criatura com o seu Criador. Quanto mais momento de oração a gente tiver durante o nosso dia a dia, melhor, porque mais em conexão a gente estará com Deus. É muito legal, assim, a tradição das famílias católicas, que as famílias mais antigas tinham aquela tradição de ter um oratório dentro de casa, ou de ter um lugarzinho assim, para se considerar como um lugar específico, para a gente estar ali em conversa com Deus, né? Em conversa com o nosso Criador. É muito legal, então, que a gente preserve isso, que a gente possa ter um lugarzinho, né? Dentro da nossa casa, onde a gente possa fazer daquele lugarzinho um lugar de oração. A oração, evidentemente, é importante. Primeiramente, a gente ensinar aos nossos filhos e filhas, desde pequeno, né? Aquelas oraçõezinhas de criança, né? De Nossa Senhora e tal. É muito bacana. E não precisamos ter vergonha de rezar com o casal, rezar junto, ou rezar os pais junto com os filhos, que é uma coisa muito bonita, é uma lição muito bonita, que deve ser preservada. E é muito importante a gente passar isso para os nossos filhos desde pequenos. A gente ia ensinando eles essa sintonia, essa conexão com Deus. Isso aí é muito importante na vida deles, quando vão seguindo e quando forem adultos, continuarem conectados e colocando Deus e Maria em todas as suas decisões, em todas as suas atribulações, colocando eles à frente e tendo certeza de que eles vão ajudar a gente a resolver os problemas, né? Então eu vejo que aqui em casa as meninas seguem isso e colocam Deus na sua vida, no dia a dia. E acredito que seja também muito por causa da formação que a gente deu desde pequena. Nós poderíamos ficar aqui falando bastante sobre a família, que é o núcleo principal da nossa vida. É um assunto que a gente poderia falar bastante. Os nossos patronos são a família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Não é? O próprio Deus quis nascer dentro de uma família, que tinha mãe, que tinha pai, né? Aliás, dois pais, né? Deus, o Criador, e o seu pai adotivo, José, que foi um grande homem e é o patrono da nossa igreja também. No início eu saudei o Júlio, os catequizandos, e esqueci dos pais, né? Então, se os pais estiverem vendo também esse nosso vídeo, a gente deixa o abraço a todos vocês, tá? E fiquem todos em paz. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, né? Esse tempinho que estão reservando para nós, ao Júlio que nos convidou, né? E nós estamos, a Pastoral Familiar está à disposição, a portas abertas para todos vocês, os pais, os catequizandos. Nós agora estamos parados por causa da pandemia, mas quando voltarmos, nós nos reunimos às primeiras e terceiras segunda-feira, às 20 horas, no salão.
Então nós aguardamos vocês e muito obrigada pelo carinho. Um abraço. Encerrando a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de agradecer ao Lauro e à Beth que se dispuseram, mesmo nesse período de pandemia, a falar um pouquinho conosco e a refletir com os nossos catequizandos e as nossas famílias sobre a vocação a ser pai, a vocação a ser mãe, a vocação a ser filho, mas sobretudo a vocação a ser família. Jesus nos chama a ser família. Ele mesmo nasceu numa família, Maria, José, seus pais, e nós também nascemos dentro de uma, onde nos entende, onde nos acolhe, onde nos respeita. Isso é o que importa. Então, a você pai, a você mãe, a você filho, nosso muito obrigado por ter partilhado conosco dessa reflexão. E vamos seguir esse lema, o lema dessa semana, né, da Semana Nacional da Família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos trazer Jesus para os nossos lares, trazer Ele para habitar na nossa família e fazer com que Ele faça parte do nosso cotidiano. A você agora eu convido para que junto com a sua família faça uma oração em agradecimento à sua família, à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, mas sobretudo à família que Deus permitiu que você tivesse. Muito obrigado por você ter nos acompanhado e eu convido para que na próxima semana estivemos de novo aqui e tratar um pouquinho sobre uma nova vocação. Uma nova não, né? Uma vocação um pouquinho diferente, que é a vocação do religioso e da religiosa. Eu espero você até semana que vem. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria, Mãe Santa e Esposa exemplar, José, Pai zeloso voltado a seu lar, Jesus, Filho amado em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé.